Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que disso? Porque não sabemos o horário que nós vamos, que vocês irão assistir esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Vale Síndico, sou Jaime Roque, diretor. Hoje nós vamos ter um vídeo de utilidade pública, um vídeo voltado à saúde, não só de síndico, como de qualquer cidadão. Eu vou estar aqui com o Dr. Ivan Macedo. Ele é otorrinolaringologista. Não deu problema na hora de falar. Ele é da clínica Cian, responsável pelo setor de vacinas. Formação membro da Associação Brasileira de Otorrino. Faculdade de Medicina de Jundiaí e Unicamp, é a formação dele acadêmica. Eu quero também agradecer aqui alguns dos patrocinadores que fazem o canal possível. A Alves Zeladoria, o Sérgio, a Lima Coberturas, o Alexandre, a Hortecom, o Claudinei e a Maria, o Síndico em Foco, o Edson, e a Comissão de Direito Condominial de Jacareí, o Dr. Marcos Roberto Veloso, e da Comissão de Direito de Condominial de São José dos Campos, na pessoa do vice, Dr. Davi Bastos. Doutor Ivan, é um prazer tê-lo aqui. Prazer. Obrigado. Vamos começar pelo começo. Vamos falar hoje de uma coisa que está quase trazendo uma histeria generalizada e desnecessária, né? Que são as doenças respiratórias e a comunidade. Mas hoje tem um vírus novo, o coronavírus. Qual o impacto atual do coronavírus no Brasil? Então, o coronavírus é um vírus antigo, ele sofreu uma mutação, então a gente tem falado sobre o novo coronavírus de 2019, que é esse surto que a gente vê todos os dias, praticamente 24 horas na mídia, principalmente na China, com mais de 70 mil infecções, né? Uma taxa de mortalidade baixa, mas um risco de epidemia grande, né? Que é o alerta do Mundial, né? Do OMS? Isso. No Brasil não temos nenhum caso, inclusive não temos nenhum caso hoje na América do Sul nem na América Central, né? Então, qual que é a importância para o brasileiro dessa infecção que está com um alerta mundial, né? Na verdade, temos que sempre estar prontos para uma epidemia, né? No caso de doença respiratória. Mas é importante a gente lembrar que não precisa de histeria. Realmente não tem nenhum caso, não tem nenhum óbito, e os suspeitos que chegaram no Brasil ficaram em isolamento. O Brasil tem um sistema de epidemiologia, ou seja, cercar casos novos, de doenças novas, e não deixar isso daí se espalhar é bem efetivo, né? Então, os casos que ficaram em isolamento por cerca de 15 dias já foram liberados, já foram investigados e não tem nenhum caso. Para que serve hoje o brasileiro ficar na mídia vendo coronavírus o dia inteiro? Serve para a gente lembrar que nós temos sim óbito e morte por doenças respiratórias todos os anos, pelas mesmas maneiras de transmissão que o coronavírus, mas que ninguém está atento, está todo mundo relaxado, a maior parte das pessoas está relaxada, vai lembrar em julho, vai causar histeria anual. E mata muito mais. Mata muito mais. Então, estávamos olhando estatísticas agora antes do vídeo, chegando a 7 mortes por pneumonia por hora no Brasil, em alguns anos atrás. Então, temos doenças respiratórias e temos muito o que fazer já com o que já é rotina no Brasil. E a gripe mata também, né? A gripe mata. E outra, até a gripe indireta, você não dá para saber os números ao certo, né? É difícil falar em números. Todo ano, a epidemia de gripe, por exemplo, né? Falando então em doenças preocupantes aí, vamos focar em pneumonia, meningite e gripe como transmissão nasal e oral, né? Secreção, como é que essas doenças são transmitidas, né? Então, via nasal, secreção contaminada, saliva, mãos contaminadas, né? E tocar em objetos contaminados. Então, essa é a maneira da gente
pegar uma doença respiratória. Então, mão contaminou, levou para a mucosa do olho, mucosa nasal, boca, e você tem a chance de se infectar. Então, o ambiente fechado? Então, o ambiente fechado é um crime. A pessoa tem medo do vento, mas ela esquece, né? Ao vento não dá gripe. O que dá gripe é um vírus. A gente vai detalhar mais para frente, né? Mas vamos focar então em doenças que matam no Brasil, como a meningite, a pneumonia e a gripe, com um grau de infecção razoável em algumas épocas do ano. Eu só queria voltar um pouco no coronavírus. Sim. Só que não foi identificado ainda o foco de onde realmente veio. Sei que é da China, sim, né? Mas apareceu em outros países de uma maneira que eles não conseguem entender, né? A preocupação, né, atual, né, essa última semana, algumas notícias elas mostraram o seguinte: a maior parte das pessoas vão ter uma doença leve ou moderada e não vão procurar um médico, não vão procurar o serviço de saúde. E ela é muito semelhante a uma gripe ou um resfriado, uma gripe branda ou um resfriado, que são sintomas comuns. Quem nunca teve dor de garganta, mal-estar, febre, tosse, com secreção nasal clara ou um pouquinho mais espessa, quem nunca teve? Todo ano, praticamente todas as pessoas vão ter um quadro de infecção de via aérea superior, ou mesmo um quadro de uma pneumonia viral, ou uma bronquite, e vão ter sintomas parecidos com esses que podem matar, né? Então hoje essas pessoas não vão ao médico, e o coronavírus ele é extremamente contagioso, inclusive ele é transmitido antes da pessoa ter os sintomas. Então, se você teve, né, o contato, né, numa região como a China, você vem de uma cidade que tem um número grande de casos, você está naquele meio, você precisa ser isolado por um tempo para ver se vai aparecer ou não o sintoma. Não aparecendo, né, você vai usar as medidas preventivas, o isolamento, né, a máscara, a higienização de mãos, evitar aglomerações. É mito ou é verdade que o coronavírus foi transmitido através de animais? Então, existem várias infecções, né, do coronavírus. Por exemplo, na década após o ano 2000, o coronavírus no Oriente Médio ele teve uma mutação e ele foi, se eu não me engano, foi a partir de dromedários. Então, sim, coronavírus tem várias possibilidades de mutação, e essa do Oriente Médio foi um surto bem localizado, foi muito pequeno no Oriente Médio, e conseguiram confirmar a origem do animal. Atualmente na China eu não tenho certeza se conseguiram fechar isso daí, mas existe muito essa possibilidade de uma mutação dos morcegos. Uma mutação e aí uma contaminação animal. Inclusive algumas semanas atrás eu li, eu não sei se foi confirmado, que foi detectado o vírus em um recém-nascido, ou seja, vírus novo que uma mãe infectou grávida e foi encontrado o vírus no recém-nascido, ou seja, teve também uma transmissão transplacentária, né, para o útero. Isso é comum, não? Não, a gente está descobrindo isso agora, né? É um caso novo. Então, o que alerta, né? Eu não tenho todas as informações do coronavírus para te passar, mas o que alerta é os vírus são suscetíveis a mutações. Eu acho que a grande chamada aí do coronavírus é essa para o brasileiro, que a gente ainda não está, se Deus quiser, não vamos chegar nessa epidemia. Mas voltando ao início ali, né? Então, os pacientes com doenças leves e moderadas, eles são a maior parte, não vão procurar o serviço de saúde e não vão ficar em isolamento. Uma hora ou outra você vai ter uma pessoa dessa que vai fazer uma viagem e vai infectando às vezes de um por um, e nós temos uma epidemia global. E aí que é o X da questão do coronavírus. Então, o isolamento nesses casos é muito importante. No entanto, chega uma hora que a gente pode até não saber mais de onde está vindo. Ótimo. Isso também é semelhante com essas doenças respiratórias também, né? No Brasil, da gravidade. sim. Também. Então, no Brasil, vamos puxar esse chamariz da mutação do coronavírus, né? Por que nós tomamos vacina da gripe todo ano? Porque os vírus prevalentes todos os anos mudam, e esses vírus são mutantes.
Então, o vírus da gripe, nós temos vacina para 3 tipos, que é disponível no SUS, é uma excelente vacina, e no sistema particular nós temos uma vacina para 4 tipos de gripe. É diferente? São diferentes. Nós temos os principais causadores, né, de doenças graves no Brasil vindo da gripe é a influenza A e B. Então, o SUS ele tem 3 sorotipos, e o do A e do B, e o particular tem 2 tipos do A e 2 tipos do B. São vacinas que podem ser tomadas ao mesmo tempo, simultaneamente ou não? Na verdade, ou você toma uma ou você toma outra, não tem necessidade de focar, porque a do SUS é muito boa também. Né? A vacina particular é uma proteção a mais. E essa aí tem, então, a ideia de tomar a vacina todo ano para alguns tipos. E né? começa em que idade? A imunização da gripe? A partir de 6 meses. Tá? Nossa, a partir de 6 meses a gente já tem que vacinar. E aí eu puxo um gancho de uma questão que a gente estava conversando, que imagina que, por exemplo, a minha filha nasceu prematura em um ano que foi um ano com uma grande epidemia de gripe. A vacinação chegou em abril e a epidemia começou em março. Começaram a ter casos de gripe em março. E eu trabalhando em um hospital, com risco de contaminação e de levar esse vírus para dentro da minha casa para uma criança que não pode tomar essa vacina. Então, qual é a importância da gente tomar a vacina? Porque eu, teoricamente, né, um adulto jovem, com uma imunidade razoável, nós todos aqui, preciso tomar a vacina ou não? Então, dificilmente eu vou morrer de gripe. Né, adulto jovem, sem outras doenças graves. Mas se eu tomar, você tomar, todo mundo do seu condomínio tomar, nós vamos proteger quem? Aquela pessoa que não tem condição de tomar. Você não vai transmitir. Eu faço um bloqueio, né? Eu posso até pegar a gripe, né? A pessoa que está vacinada para a gripe, ela pode ter a gripe? Provavelmente a maior parte não. Pode desenvolver a gripe em alguns casos? Sim, de uma maneira branda. E qual a intenção? A chance dessa pessoa ter uma infecção controlada é muito maior, com muito menos vírus circulando. Então, a chance de passar por um recém-nascido dentro de um prédio, ou de um condomínio residencial, ou dentro de um shopping, é muito menor, dentro de uma escola. Né? Então, nós temos crianças aí que os pais estão vendo, meu filho já tomou todas as vacinas, e na verdade não leva as crianças para tomar vacina. Mas ele vai para uma escola que tem crianças desde muito pequenas dentro da escola, até funcionários idosos que podem ter algum comprometimento e talvez naquele ano resolveu não tomar vacina. Então lembrar que, Iva, eu não quero tomar vacina, qual que é a minha responsabilidade sobre isso? Porque eu não tenho medo de morrer disso daí, porque minha saúde é boa. Então a gente tem uma responsabilidade dentro da comunidade. Eu acho que esse é mais um gancho que eu gosto de puxar para a gente conversar aqui, né? Porque quando a gente fala de vacina, a gente fala de uma questão individual e a gente fala do humano dentro do coletivo, dentro de um condomínio, dentro de uma comunidade. Eu vou pegar um gancho agora aqui para condomínio, porque o canal, de certa forma, é voltado para condomínio. A Cian, ela pode muito bem fazer uma campanha em determinado prédio para que imunizar todas as pessoas lá, né? Nós temos a vacina quadrivalente para gripe e temos vacinas também para pneumonia e meningite, né? Elas diferem um pouquinho das vacinas do SUS, embora as vacinas do público sejam eficientes, existem particularidades entre elas, né? E esse ano a gente já começou a fazer algumas campanhas em condomínio. Um dos assuntos que nós tratamos com a Cian aqui, e vocês vão ver muito a Cian durante o ano aqui com a parceria nova, é que eles vão até o condomínio com as vacinas. Nós vamos fazer uma campanha disso. Então, síndico, fica atento. Se você tem interesse,
entre em contato comigo depois, que daí eu passo o contato do Dr. Ivan e vai fazer um agendamento. Sim. E nós vamos fazer esse trabalho. Que você vai plantar uma sementinha, né? Uma sementinha para que não haja uma disseminação e mesmo não aconteça no seu prédio. Né? Qual o período de transmissão da gripe, por exemplo? Vamos lá, vamos conversar de épocas, né? Então, a maior parte da nossa preocupação de epidemia de gripe e morte é no inverno, né? E, então, se eu infectar com gripe, eu vou ficar mais ou menos uma possibilidade aí de uns 4 a 7 dias para desenvolver a doença, e pode ser até no dia seguinte, né? No dia seguinte eu já estou gripado, mas tem gente que vai demorar alguns dias para manifestar. E, em geral, eu passo uma semana transmitindo essa doença. Então, às vezes, eu estou 5, 10 dias chumbado. Em 7 dias, com certeza, você está transmitindo o vírus. Então, espirrou aqui, cumprimentou, tudo bem? Você está com a secreção na mão. Mas você pode voltar a transmitir esse vírus para você mesmo? Não, porque lembrando que tem mais de um tipo de gripe. Né? Então, assim, se eu peguei o H1N1 este ano, eu não vou pegar o H1N1 novamente este ano. Mas tem o H3N2, por exemplo. Então, tem outros tipos de gripe. Então, posso ficar gripado mais de uma vez no ano? Pode. Lembrando que, normalmente, nós temos resfriados, né? Então, os resfriados são muito mais comuns, porque, falando em gripe, são mais brandos, mas são sintomas parecidos, né? Mas a pessoa, né, o leigo vai chamar tudo de gripe ou tudo de resfriado. Mesmo porque o leigo não tem condição de diferenciar um do outro. Até quando ele vai no médico, às vezes ele vai no médico no primeiro dia, está um pouco mais leve, a gente chega lá, passa as orientações em geral, mas realmente a gente não vai lá fazer um teste para todo mundo que tiver com o nariz escorrendo ou com febre ou com mal-estar, porque a demanda disso é muito grande, né? Então é muito importante a gente frisar a prevenção pela imunização e a prevenção pela higienização das mãos, pelo cuidado para você levar a mão nas mucosas, álcool gel, máscara em algumas culturas. Você vê o japonês, ele usa máscara, qualquer nariz escorrendo, o japonês está com a máscara. Aqui no Brasil vai estar todo mundo correndo contra alguém com uma máscara, mas é uma excelente forma da gente evitar, mas a gente acaba em hospitais, em consultórios, a gente acaba usando bastante, né? O próprio paciente... Transporte coletivo seria bom as pessoas usarem máscara, né? Aglomerações, se você está com uma doença de infecção de via aérea, é importante você evitar aglomerações, né? Shoppings, ônibus, metrôs. Se você está numa cidade com um surto de alguma doença respiratória, se você evitar aglomerações, você está evitando a chance de ficar doente também. Né? Lembrar das pessoas que têm maior chance de morrer pela gripe, morrer de pneumonia, que são os idosos, que são as pessoas que têm problemas cardíacos, problemas que têm obesidade, os diabéticos, as crianças prematuras ou até os 4 anos de idade. Então, tem algumas pessoas mais suscetíveis. Muitas vezes eu estou doente em casa. Aliás, eu não estou doente em casa, estou frequentando normalmente, mas eu tenho uma pessoa que tem cuidado maior dentro de casa. Então, essa conexão que nós temos por via aérea é muito maior até do que a gente imagina. Né? E esses remédios que a gente vê, nós vemos na televisão, reduz isso, reduz aquilo, então, tem efeito mesmo? Existem fitoterápicos que fazem muito bem, eu mesmo uso, eu passo para minha filha, eles vão acalmar os sintomas, mas não diminui a importância de você usar a prevenção, não vai diminuir o seu risco de ter gripe. Né? Vai diminuir o quê? Eu peguei gripe, posso tomar um analgésico, um antitérmico? Posso. Posso tomar um descongestionante nasal? Posso. Tudo tem seus prós e contras, tudo tem o seu efeito colateral, a sua indicação específica, né? Ficar tomando remédio em casa, tem muita gente que está lá tomando remédio em casa, às vezes está com uma pneumonia, então tem que ter um bom senso muito grande, e uma grande parte da população
não consegue ter um bom senso na hora H. Então, assim, é muito importante você ter a informação correta, a prevenção, atuar de uma maneira correta na vacinação, porque ficar vendo todas as propagandas que tem na mídia por aí, nem sempre você está fazendo o que é melhor. Então, às vezes você está lá na sua casa, gastando dinheiro, porque tem remédios caros que são vendidos, prometendo coisas que não vão evitar de você ter uma pneumonia. E aí a pessoa vai lá, compra a medicação que está sendo divulgada, mas esquece de lavar a mão, continua frequentando lugares que você pode ter doença, ou não, eu não vou tomar vacina esse ano, porque não vou ter nada não. Eu tenho medo da vacina. Ela dói, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Em condomínio, existem lugares que acabam gerando aglomeração. Sim. Elevadores, salão de festa, Sim. até mesmo quadras fechadas, piscinas fechadas. Qual é o que o síndico tem que fazer para uma campanha para evitar isso? O importante é divulgar a informação correta, né? Qual que é a informação correta? Vamos bater nessa tecla. Higienização de mãos. Higienização de mãos, evitar aglomerações se você está doente ou se você está em risco de epidemia, né? Manter os ambientes ventilados, porque você deixando o ambiente ventilado, a diminuição de circulação de vírus e bactéria é menor, né? Então a tuberculose é uma doença epidêmica no Brasil, pouca gente fala. A tuberculose não é vírus, né? Não. Ela é um bacilo. Bacilo, né? É um bacilo. Então, quando as crianças nascem, elas tomam BCG, que é aquela marquinha no braço, que dá pouquíssima reação, né? E ela não vai... Ela já está tudo resfriado aqui. Não é resfriado, é o ar-condicionado, é rinite, é inflamação. Tá vendo? Ainda a pouco eu estou ouvindo. É importante espirrar no ar, porque na entrevista para a gente até dar alguns exemplos. Já deu um exemplo bacana, viu? Não foi combinado isso. Não. O espirro vem do ar-condicionado. Então a criança vai tomar uma vacina chamada BCG quando nasce e ela vai proteger uma infecção grave de tuberculose. Mas nós temos a tuberculose no Brasil. Ela continua? Porque eu achei que tinha sido quase erradicado no Não, no Brasil não. No Brasil é muito frequente. O sarampo tinha sido quase erradicado e agora está voltando de novo. O sarampo não está voltando, já voltou. Já voltou, né? O sarampo ele tem uma taxa uma possibilidade de contágio muito maior do que a gripe. Nossa. Muito maior. Se eu não me engano, umas 5 vezes mais. Então, uma pessoa com sarampo, eu ouvi uma estatística uma vez, que pode passar para 20 pessoas. Né? E a gripe pode passar para até 4 pessoas, em uma média. A meningite é transmissível também? A meningite é transmissível, né? Via mesma coisa. Mãos contaminadas, secreções contaminadas, né? E aí a gente tem vários tipos de meningite viral, né? bacteriana. A maior parte das meningites virais, elas vão dar sintomas de dor de cabeça, vão dar alguns sintomas importantes, mas são contornáveis. Existem quadros de meningite viral que são gravíssimos também. E existem as meningites bacterianas e algumas delas também têm risco de surtos. Então é importante realmente né, teve um caso dentro de um condomínio de uma criança ou um adulto ou dentro de uma escola, a vigilância epidemiológica vai atrás dos contactantes para ver a necessidade. Ela é a pior de todas, né? A meningite bacteriana tem riscos grandes de morte e de sequelas. Inclusive, né, sou otorrino, vamos lembrar da surdez, né? Então, a meningite pode causar surdez, o sarampo pode causar surdez, a cachumba pode causar surdez, e são doenças que nós temos vacinas. O que é a cachumba? Não explica. Cachumba é um vírus que chama paramyxovírus, na verdade, né? Nada mais é do que uma infecção das glândulas por conta de um vírus, e ele é muito contagioso também. Ele é um tipo de vírus que você transmite antes também de apresentar os sintomas. Então, quando tem surto de cachumba, é bem complicado de acabar com ele. Quem já teve cachumba volta a ter novamente? Então, essa é uma pergunta frequente, né? E uma segunda pergunta frequente é: mas doutor, eu tomei a vacina da cachumba e estou com cachumba. Então,
A cachumba é uma doença definida que é a parotidite, que é a inflamação da glândula, por conta do paramyxovírus. Então, lembrar que nós temos outros vírus que podem causar a parotidite, temos infecções bacterianas que podem causar a parotidite e existe uma mudança no calendário vacinal da década de 70, 80 até agora, que mudaram o número de doses também para você ficar protegido. De novo, limite, a gente vai tratar isso no consultório. Então, sim, às vezes algumas pessoas tomaram a vacina, mas não tomaram as doses que estão sendo preconizadas hoje, estão desenvolvendo um quadro mais brando também. Inclusive, a catapora é outro exemplo de doença. Então, volta. Vamos supor, a catapora, eles falam que quando é pequeno não tem mais depois. Então, a catapora é uma infecção única, ele é um vírus que não é mutante. Então, se você tomou a vacina da catapora, você está imunizado, a maior parte não vai desenvolver a doença. No entanto, não é uma vacina, e o número de doses antigamente até hoje, várias pessoas tomaram uma dose abaixo do preconizado hoje. Então, Ivan, tomei a vacina da catapora, posso ter catapora? Dependendo do número de doses, você pode ter um quadro mais brando. Eu mesmo na faculdade, eu estava vacinado, tinha um subgrupo de 6 pessoas no meu subgrupo, 2 pegaram uma forma branda de catapora na pediatria. Quando a gente passa na pediatria, a gente pega... Cachumba então está no mesmo caso? Cachumba também mudou um pouquinho o número de doses. Ele é mudado ou não? Cachumba não. Não, então... Não, você tomou a vacina sarampo, cachumba, rubéola. Então assim, tomou vacina rubéola, você não vai ter, tomou vacina da cachumba, né, tá com as doses certinhas, dificilmente você vai ter. E o sarampo, voltando, é muito importante, você falou do sarampo, é muito importante falar do sarampo. A nossa taxa de vacinação do Brasil, ela caiu quanto, você imagina, para a gente ter tido novamente uma epidemia de sarampo? Eu acredito que 100%, porque... Caiu 100%, você acha que caiu 100% da vacinação? Eu tenho certeza. Caiu abaixo de 90%. Então, assim, 90% das pessoas estão tomando a vacina e mesmo assim nós temos surtos de sarampo. Quando ela estava acima de 92%, 93% de imunização para o sarampo, nós estávamos com a doença erradicada por mais de 20 anos. Eu, na faculdade, não vi nenhum caso de sarampo. A poliomielite voltou, né, uns tempos atrás. Você vê que estava erradicada. A poliomielite tem uma situação específica também, que a poliomielite, ela pode dar uma polio vacinal. Então, assim, uma doença induzida pelo próprio vírus da vacina, né? Então, muitas vezes sai na mídia surto de poliomielite. E aí vamos estudar a situação. Existe uma circulação em algumas pessoas de um vírus vacinal e aí dá aquele episódio ali, mas na verdade não é a poliomielite, tá? Mas a poliomielite é super importante vacinar porque previne a paralisia, né? É muito sério, né? Muito sério, muito sério. Agora vamos falar dos mitos? Vamos. Falamos de vários já, mas vamos falar de vários. Mitos e verdades sobre a imunização da gripe. Nós falamos de vários, mas vamos falar Então, tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Pode acontecer? Então, o foco da vacinação para a gripe, em primeiro lugar, é evitar a morte pela gripe, certo? Não existe o vírus da gripe na vacina da gripe. Então, a vacina, tomar a vacina da gripe não vai te induzir a ter gripe. No entanto, quando a gente estimula por qualquer vacina, nós estamos estimulando o sistema de imunidade. E quais são os sintomas quando a gente está mexendo ali no nosso exército? Febre, dor local, mal-estar. Então, qual é o mais frequente sintoma? Quais são os maiores frequentes sintomas aí numa vacinação da gripe? É o dor local e, eventualmente, o mal-estar. Bem raro ter febre até. Mas ter a doença da gripe pela vacina você não vai ter. Você pode ter uma reação, então. Uma reação, correto. Correto. Então, não confundir. Eu tive gripe quando eu tomei a vacina. Não, você teve um efeito adverso da vacinação. Esperado, que bom que vai funcionar.
Lembrando que em 15 dias você já está protegido, né? O seu exército já está, né, trabalhado contra os 3 ou 4 sorotipos da gripe. Outro mito seria interessante eu tomei a vacina da gripe, eu tomo a vacina da gripe todo ano porque daí eu não fico mais doente, a minha rinite melhorou. Lembrando que rinite é um nome genérico específico para inflamação nasal, né? Então o ar-condicionado aqui está deixando o nosso... Já deixou um pouco rinite nosso Jaime aqui com um quadro de rinite. Então, assim, tomar a vacina da gripe não vai melhorar a sua exposição ao ar-condicionado, não vai melhorar a sua exposição ao ácaro, né? Então são doenças distintas. Então é um mito também dos dois lados. Eu não vou tomar a vacina porque eu vou ficar doente, eu tomo a vacina porque eu não fico mais doente de nada. Também não é verdade. Não é verdade, vai mexer com pó. Vai mexer com pó, quem tem a região, o ácaro, vai ter reação da rinite, né? Por que nós temos que tomar a vacina todo ano? Aí eu quero pegar uma outra pergunta aqui, um gancho. Isso aqui, além de tomar vacina de gripe e tudo. Mas as clínicas particulares, como a Cian, vocês têm dezenas de vacinas. Sim. Que não são muitas vezes conhecidas pelo público, né? E que são necessárias. Sim. Eu sempre, quando eu vou falar da minha clínica, eu falo que o sistema público é excelente no Brasil em termos de vacinação. Ivan, mas eu não tenho a vacina tal, não está disponível. Nós temos um país continental. Então, para nós pensarmos uma política pública continental, é muito diferente de trabalhar com uma vacina que acabou de sair na Europa, foi liberada no Brasil e eu posso oferecer para o meu paciente que está chegando hoje e tem condição de tomar, né? Então são situações distintas e ambas são importantes, né? Então por isso que existem calendários de vacinação para o Sistema Único que diferem anualmente do particular, né? O SUS ele não tinha as vacinas, né, do pneumococo que previne pneumonia há algumas décadas atrás e hoje já tem alguns tipos, né? O pneumococo. O próprio meningite não tinha no SUS antigamente, porque a vacina também não existia. Quando começou a existir, foi montada uma política pública e a partir daí o SUS, de uma maneira a pensar sempre num objetivo pensando em mortalidade, né? Essa vacina vai ser contemplada ou não ali, né? Então, lembrar que vacina é prevenção, então existe um custo para você vacinar a população de um país continental. E existe um custo de você não vacinar, que é o quê? Cuidar das sequelas, cuidar aquela pessoa que não está vacinada, que fica com uma sequela, ela tem um custo para a população e ela tem a qualidade de vida, ela tem um rendimento econômico menor. Então, quando se fala de sistema público, se fala muito de economia, né? Agora, quando eu vou para uma clínica particular, se o meu filho, ou minha filha ou eu tiver a doença, 100% sou eu, 100% é minha filha é a única. Então, se eu posso sim oferecer algo diferenciado que já chegou no Brasil, não tem por que não vacinar. Quantas vacinas vocês têm mais ou menos diferentes da rede pública? Exatamente eu não sei, tá? Mas, por exemplo, vamos falar de doença respiratória, né? Que podem ser transmitidas. Vamos falar algumas coisas em comum e outras não, né? Então, a vacina do sarampo, cachumba, rubéola, o vírus é parecido, mas algumas outras vacinas também dão menos reação. A gente for falar da pneumo 13, é uma vacina que não tem no SUS, mas tem uma vacina muito importante, que é dada também para evitar pneumonias, mas nós temos as vacinas do pneumo 13, que é o Prevenar, ela protege aí até contra 90% de doenças causadas por uma bactéria chamada pneumococo. Dessas 90% das doenças que causam doenças que matam, então pneumonias e meningites pelo pneumococo. Ivan, eu sou otorrino, né? Eu vou pensar em vacinar um continente inteiro para não ter dor de ouvido, sinusite, amidalite. Infelizmente, não temos dinheiro para tudo isso no sistema público. Então, o foco é direcionado para algumas idades. E também existem estudos para ver se essa vacina vai funcionar para tudo ou não, né? Então, aí cai na história o pessoal faz a mídia com
poucos estudos, a pessoa vai através da mídia, vai gastar o dinheiro numa medicação que promete alguma coisa talvez que não seja tão embasada cientificamente, mas nós temos estudos sérios envolvendo imunização, envolvendo as vacinas. Então, quando isso é preconizado no sistema público, existem estudos muito sérios para a gente evitar mortalidade, e quando chega no particular uma vacina um pouco diferente, por exemplo, o pneumo 13, os meus pacientes com otites, eles vão se beneficiar, então eu consigo sim chegar num público específico que tem infecções de repetição, tem uma alteração genética, uma predisposição que pode aumentar o risco de otites, causar surdez. Eu tenho sim uma possibilidade de oferecer uma vacina diferenciada, né? E a população tem medo da agulha, tem medo da febre, isso aí sim, muitas vacinas do particular dão menos reação do que o público, é a preocupação. Também quando eu levo a minha filha para vacinar, também tenho dó de dar a vacina, ver a criança chorando, mas nós, quando a gente senta do outro lado, né, com o jaleco ali, a gente tem que pensar em morte, perda auditiva, sequela neurológica, sequela pulmonar, né? Então, basicamente é isso, são várias vacinas. Vocês acompanham diversos estudos pelo mundo, então, das vacinas que vão saindo, né? Nós temos algumas sociedades aqui no Brasil que são responsáveis pelo foco na imunização, como a Sociedade Brasileira de Imunizações, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, né? A Imunologia e Alergia, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, são várias especialidades médicas envolvidas no processo de atualização de um calendário vacinal público ou particular. É muito dinâmico isso, né? É bem dinâmico, porque as doenças são dinâmicas, a nossa vida é dinâmica, né? Então, tuberculose ainda está aí, com poucas mutações, mas extremamente resistente. A gripe está aí, mas é muito mutante. E o sarampo, do jeitinho que ele estava antes, a gente bobeou, caiu com porcentagem mínima de vacinação e ele voltou. Então, temos que nos vacinar todo ano. Sim, temos calendários de crianças, adultos e idosos. Então, é importante sim, sempre se atualizar. Quais são os efeitos colaterais das vacinas em geral da gripe? Mais ou menos a gente já falou. É o que a gente falou, né? O mal-estar, a febre, a dor local, só que a febre é bem rara, né? Lembrar que não vou desenvolver a gripe pela vacina, né? E a gente esqueceu, a gente comentou uma coisa importante, mas antes da entrevista, mas por que a gente vacina agora, nos próximos meses? Porque o pico de epidemia geralmente é no inverno. E a gente vacina alguns meses antes para a gente atingir, né, passar esses 15 dias, a nossa imunidade está ok. Então, eu tomei vacina agora em março, abril, vai chegar junho, julho, vai ter uma circulação maior de vírus, eu estou protegido. Só que a mudança de estação, de março a abril, também tem uma grande circulação de vírus respiratório. Aí cai na ideia de tomei a vacina da gripe e fiquei doente. Mas essa virada de estação, todo mundo vai ficar doente com outras coisas, mas esquece do mais importante ali, né? É o nosso idoso que vai morrer de pneumonia da gripe, ou o nosso idoso que vai ter a imunidade, vai ficar mais abalada por uma infecção pela gripe e vai abrir uma porta para uma infecção bacteriana por uma pneumonia. Se você tem indicação para tomar a vacinação, não tem escolha. Não tem escolha. Então, quem tem cardíaco, idoso, criança, né? Crianças. Então, assim, isso daí não adianta você. Agora, se você não tomar, a responsabilidade é sua, né? Sim. E aí a gente tem um grupo de pessoas, né, no seu condomínio, por exemplo, dos síndicos que vão assistir, tem um grupo de pessoas que estão lá bancando, né? Economicamente ativos. E aí vem uma gripe e deixa a pessoa 2, 3 dias de cama, mais 7 dias possíveis transmitindo essa gripe para novos funcionários na empresa ou dentro do condomínio. Então é importante para uma empresa vacinar ou para um condomínio, né, informar sobre imunização, fazer uma campanha de vacina dentro de um condomínio ou dentro de uma empresa, porque a taxa de falta no trabalho vai cair muito
E o risco de você passar para uma pessoa que realmente vai ter uma sequela grande ou até chegar a óbito é muito importante. O nosso papel como pessoa dentro de casa, que é manter a família, ela pode ser abalada. Eu posso passar para os 3, 4 que estão morando em casa e eu posso passar para o vizinho que tem um recém-nascido lá que não tomou a vacina. Eu vou fazer uma pergunta meio... Aonde é melhor você ser imunizado? Em rede particular ou rede pública? Vamos falar em termos práticos. Existe uma diferença entre um e outro? Existe uma diferença de uma vacina. Né? O Sistema Único de Saúde ele faz um excelente trabalho dando uma vacina trivalente, que são os vírus que mais circulam. Tá? A diferença para nós, que temos condição de pagar uma vacina, é proteger contra um sorotipo a mais, quadrivalente. Então, vou proteger contra 4 tipos. A diferença de preço é irrisória. Né? Então, se eu tenho condição de pagar, eu vou pagar. Né? Agora, a imunização do SUS, talvez não vá contemplar a população toda. Eu não tenho vacina de gripe trivalente para a população toda. Então, vou para os grupos de risco. Né? Então, essa é a diferença. Né? O particular, eu tenho, não tendo nenhuma reação grave em nenhuma outra vacinação prévia, ou seja, eu fui lá, tomei uma vacina. Extremamente raro ter uma reação alérgica grave à vacina da gripe. Então, se eu tomei, não tive nenhuma reação de anafilaxia, que é uma reação alérgica grave, né, com risco de vida, e é extremamente raro, eu não tenho uma contraindicação grande para tomar no ano seguinte. Mas as vacinas, por exemplo, de gripe, pneumonia, elas podem evitar doenças, né? Exatamente, esse é o foco. Então, a população tem medo da agulha, tem medo da vacina trazer uma doença, mas esquece que a maior doença é quando eu não estou vacinado. Não está imunizado. Não estou imunizado. Então, voltando, né? Vacinar contra a gripe ou vacinas particulares, elas ajudam porque o Sistema Único de Saúde ele vai priorizar grupos específicos também. E aí nós temos em redes particulares aí de vacinas, algumas chegam antes para a gente, porque até isso daí virar uma política pública demora um tempo. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco da CIA, né? Qual o papel que ela faz, o que exatamente ela faz. Eu já fui na CIA há um tempo atrás fazer aquele exame de sono. Exame de sono. Sim. Né? A clínica CIA, ela engloba uma ampla área. Né? Nosso maior foco, né, nos últimos 10 anos, quando começou, esse é o 11º, começou com 2 médicos e aí foi ampliando, nós somos em vários médicos otorrinos. O maior foco nosso na atenção médica é preventiva em saúde de ouvido, nariz e garganta. Isso engloba também a saúde do sono, por isso que você foi fazer o exame de sono. Louco pra caramba, viu, gente? Então, as doenças mais prevalentes de nariz, ouvido, garganta, apneia do sono, doenças respiratórias. Então, a apneia do sono chega para o otorrino porque é um problema de via aérea que a gente tem tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos. O diagnóstico é feito com um médico e com um exame chamado de polissonografia. Né? A nossa área de otorrinolaringologia ela é muito ampla em termos de exames complementares. Então, apesar de o médico ele tem uma história, um exame clínico que vai sugerir muito o tratamento, nós temos uma grande diversidade de exames. Né? Então, exames endoscópicos nasais, de garganta, exames de audição, exames de labirintite e reabilitação. Então, a clínica CIA engloba todos esses pontos na área da otorrino. E nós falamos muito sobre prevenção auditiva, triagem auditiva. Hoje, atualmente, nós fazemos a triagem auditiva do Hospital Vivale. Se o paciente nascer em qualquer outro hospital, precisa fazer um passo a mais, né? Ele fez a triagem auditiva de baixo risco e ele teve alguma alteração, nós fazemos o segmento disso com uma equipe parceira de fonoaudiologia, mas é importante o diagnóstico médico junto. Né? Então, antes de tudo, tem o médico e os parceiros, então o médico fonoaudiólogo, o médico fisioterapeuta,
o médico e o dentista no tratamento de apneia do sono leve ou algumas alterações músculo-esqueléticas que podem levar à apneia do sono também, ou alterações ortodônticas. A respiração leva a alterações músculo-esqueléticas, então muda o formato da arcada dentária em muitos pacientes. Então nós temos um trabalho muito próximo do dentista, do fonoaudiólogo, né, e do fisioterapeuta do sono. As dores de cabeça têm uma proximidade muito grande, né? As sinusites, as enxaquecas e as tonturas nos aproximam muito do neurologista e do alergista por conta das alergias, né? E recentemente abrimos a clínica de imunizações porque um dos focos é a prevenção, né? E é muito próximo do otorrino também. A nossa atuação dentro da cidade de São José dos Campos e Jacareí é muito preventiva. Eu gosto muito de ser otorrino porque a nossa área é muito resolutiva. Então o paciente chegou, ou ele vai tomar medicação, ou ele vai fazer alterações de hábitos de vida, ou ele vai operar. E a maior parte vai bem, né? Mas temos a prevenção auditiva dentro de empresas, temos prevenção auditiva no diagnóstico da infância, no adulto ou no idoso. A surdez hoje, ela não tratada, ela aumenta o índice da pessoa ter demência. Então pouco se fala no dia a dia disso, mas existem vários estudos, algumas notícias específicas aí aparecem, né, que a surdez tem relação com a demência. Mas então a atuação do otorrino de uma maneira preventiva tem muita relação com a imunização que a gente acabou criando aí, né? Temos a clínica em Jacareí, no shopping aqui em Jacareí, temos a clínica dentro do Vale Sul, no centro da cidade, ali na Vila Diana. E onde eu fiz a CMT ainda? A polissonografia a gente tem feito domiciliar, não temos uma clínica de sono mais, com um foco mais em apneia do sono. Espetacular, né, gente? Dia 7 de março eles vão voltar, né? Vocês vão poder fazer a pergunta pessoalmente, né? Sim, falar. Mas se quiser mandar pelo canal do YouTube também, eu tenho certeza que o Dr. Ivan vai responder. Eu não vou responder porque passa longe longe de mim. Mas dia 7 de março, em São José dos Campos, no edifício Ipanema da Telma, obrigado, Telma, por ceder o espaço, eles vão voltar com uma palestra. Então, quer dizer, esse é um assunto vai ser muito mais completo e vocês vão poder tirar suas dúvidas pessoalmente. Agradeço demais mesmo, foi espetacular. E espero que a gente volte no futuro para falar de outras. Sim, eu acredito que a imunização da gripe foi o que me trouxe até o Vale Síndico e nos conhecemos, né? Mas a ideia da clínica esse ano realmente é manter uma parceria esse ano, os próximos, para a gente continuar no foco preventivo, auditivo, sono, o que a gente encontrar de importante para a comunidade. Nós já atuamos, mas fazer o paciente sair de uma situação de risco ali que ele talvez não observe para tratamento ou prevenção exige informação. Isso mesmo. Obrigado, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até mais. Até mais.